Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho mais um relato para vocês. Esse relato é bem rapidinho. E aí, já estão animados e animadas para participar da nossa próxima imersão? Tá chegando, ainda falta um tempinho, né? Dá tempo ainda de se programar direitinho. Vai ser no dia 22, 23 e 24 de novembro. Terceiro final de semana do mês de novembro. Vai ser bênção e nós estamos preparando algo muito completo para vocês. Vamos falar sobre a parte espiritual no profundo. Forte, gente, forte mesmo. No sentido assim de nos permitir entender quais são as armadilhas que o inimigo usa ali em todas as áreas da nossa vida e também como a gente se blindar de tudo isso para que a gente não caia, né, nas armadilhas do inimigo, que a gente não fisgue a isca que ele tenta jogar. Existe toda uma sutileza ali, mas com discernimento de espírito, Deus nos mostra, nos revela, então podemos nos blindar. Para a honra e glória do Senhor. Vamos então a esse relato de hoje. Ela diz assim: Cris, graça e paz, graça e paz. Que alegria poder trazer meu relato a você e aos seguidores que tanto admiro e sempre estou ligadinha nos novos que surgem em seu canal. Linda! Fiel, essa é fiel. Eu acompanho há algum tempo e conheço sobre o transtorno narcisista há uns 7 anos por pesquisas diante dos que passaram em minha vida e eu achava que eram apenas relacionamentos amorosos, amizade, liderança e mãe abusivos. Meu relato não será curto, eu achei super curto em relação aos outros que eu recebo, tá tranquilo. Mas terei que colocar detalhes importantes sem alongar cada um desses que passou por minha vida. Glória a Deus, um resumo aí de, né, vai abranger vários relacionamentos, muito bom. Já traz aí mais conhecimento para nós. Fui abusada sexualmente aos 9 anos de idade, onde trouxe muitas dores e sofrimentos dentro de mim e carreguei tudo isso calada por muito tempo. E ela diz, eu tinha medo da minha mãe, pois ela é uma mulher que nos batia com o que achasse na frente. E ela põe entre parênteses, somente eu e meu irmão, de filhos, ok. Além das palavras que sempre lançava sobre mim, e ela põe entre parênteses, nunca seria ninguém, me chamava de gorda, e na minha adolescência dizia que era mulher fácil, e ela fala e por aí vai. Muitas coisas da minha infância deletou da minha memória. Não sei se foi uma alta defesa do meu ser. Aos 11 anos me envolvi com um rapaz que era 20 anos mais velho que eu. Uau! E ela põe entre parênteses, envolvimento somente sentimental. Ele sabia que eu morria de amores por ele, porque quando ele passava em frente à minha casa, eu não fazia nenhuma questão de esconder que ele mexia comigo. E ela põe entre parênteses, tudo na minha vida foi precoce, e hoje entendo que pela minha infância roubada aos 9 anos. Gente, isso aqui né? Eu fico prestando atenção, que eu vejo que normalmente as meninas no Brasil, principalmente, eu sei que não é só no Brasil, deve ter outros países também, mas em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, as meninas com 11 aninhos já não tem, na maioria dos casos, tá, gente? Lógico que existem exceções, mas eu vejo que é algo mesmo cultural. E isso acontece muito, muito triste, né? Eu já conheci alguns casos de meninas já com 11 anos já perdendo virgindade. Gente, é pra estar brincando de boneca, né? E ela fala, não está sendo fácil mexer com tudo isso, porém estou sentindo uma necessidade grande. E ela fala, meu amor platônico por esse rapaz não evoluiu, já que eu era tão nova e ele bem mais velho, e ele sofreu um acidente gravíssimo de moto, onde sumiu por um bom tempo, pois ficou de cama, com tratamentos e cirurgias e etc. Lá na frente ele volta para a história e ela fala, nome fictício, pois foi como sempre o tratei lá no passado. E ela escreve em letra maiúscula, príncipe, e põe 3 pontinhos. Continuando, aos 14 anos me envolvi com outra pessoa onde me apaixonei e após um início de namoro com uma pessoa também 11 anos mais velho que eu, ele terminou comigo onde pensei que era a minha morte. Já estava dependente emocional dessa pessoa. O término se deu pelo fato de que uma antiga namorada estava grávida e ele achou que ficaria com ela, pois era apaixonado pela moça loira, de corpo incomparável e de ótima posição na sociedade. Eu me arrastava aos pés dele e pedia pelo amor de Deus para não me deixar.
E um detalhe, a minha primeira relação com ele foi forçada. Ela não quis nada com ele e tinham somente a filha como vínculo, e a trouxa que aceitou os restos. Ah, ele tomou fora dela, ela não quis saber dele e ele voltou pra você. Uau! Aos 15 anos, nunca tinha tido uma festa e pedi muito um bolo para receber minhas amigas do colégio. Sem saber, armaram um noivado para mim e eu não queria aquilo. Simplesmente queria curtir o meu aniversário, que foi esquecido, e as pessoas só lembravam que eu teria de casar. Meu pai do céu! Ele me manipulava de todas as maneiras, buscava e levava para a escola, colocava pessoas para me vigiar, não podia ter amigos nem mulheres nem homens. E aos 16 anos fiquei grávida dessa pessoa, a qual trabalhava em laboratório, e não diminuiu a minha culpa no ato cometido. Gente, mas fui induzida por ele ser mais velho e experiente a cometer um aborto. Meu pai do céu! Mais um trauma para carregar no saco de lixo que tinha sob minhas costas. Ai, meu Deus, eu não creio. Gente do céu, isso é muito triste, né? Aí você já vê o caráter desse ser das trevas. Ele dizia que meus pais me matariam quando soubessem, dizia que não doeria nada e que tomando a medicação sairia como uma menstruação. Enfim. Na verdade, não queria mais um filho porque pagava pensão e seria mais uma despesa para ele. Exatamente. Ser das trevas. Ai, como eu tenho raiva disso. Deus é mais, né? A gente tem direito de sentir raiva sim e repulsa por essas coisas porque a gente tem prazer nas coisas de Deus e isso não vem de Deus. Mas eu posso dizer para você que nada disso fica impune, a não ser que ele se arrependa e peça perdão a Deus e mude os caminhos dele. Ele terá um alto preço a pagar quando a hora chegar. Isso é o que diz a palavra de Deus, não sou eu não. Bom, ela continua dizendo, fui muito agredida principalmente na área sexual, tinha que o satisfazer dentro de casa, até mesmo dentro da casa dos meus pais. Tinha que fazer quando estava menstruada e quando não queria também, e no momento que ele quisesse. Ele tinha total apoio da minha mãe, era queridinho dela. Já deu pra perceber que sua mãe também é uma narcisista das trevas. E aí eles se identificam, né? Jogam no mesmo time. E ela continua. E tudo que ele fizesse comigo e eu falasse algo, até como desabafo, ela dizia que provavelmente aconteceu por minha culpa. Aos 18 anos terminei o noivado com ele. Depois de tantas privações, perdi toda a minha adolescência. Queria ter outra vida. Mas após um ano de término, um dia ele chegou em minha casa, entrou e eu estava sozinha e acabei caindo mais uma vez em suas conversas fiadas e engravidei. Meu filho, a melhor coisa que poderia ter ganhado na vida. Glória a Deus que dessa vez você não abortou. Eu fico aqui curiosa se ele falou pra você fazer o mesmo. Ok, agora você tinha 18 anos. Não, 18 você desmanchou, então você voltou com ele com 19. Ok. A mãe dele e ele queriam que cometesse um aborto novamente, ó aí. E eu mais velha, mais madura e já sabendo de tantos sofrimentos enfrentados no passado por essa péssima escolha, não aceitei. Glória a Deus por sua vida. E aí comecei a ser atacada porque ele e a família tinham dúvida da paternidade, já que ficamos um ano separados. É sempre desse jeito. E mesmo se estivessem juntos, o que eu escuto aqui, pedem até para fazer um exame de DNA. Faz, toma aí, ó, tu é pai, mas tu não vai ficar comigo não, meu filho. Não confiou em mim, não acreditou? Quem tem motivo para desconfiar de você sou eu, né? Deus é mais. A mãe dele, mãe de santo, olha isso, controladora e me odiava, me atormentava dia após dia por isso. Continuei firme e não cedi às chantagens e ameaças. Glória a Deus. Meu pai o obrigou a casar comigo e foi a pior coisa que fiz na vida. Morei dentro de casa com os meus pais por 2 anos, ele bebendo de domingo a domingo. Chegava bêbado em casa e eu grávida limpava vômito e até fezes. Ai, que nojo. E para minha mãe, ela coloca, não faz mais que sua obrigação, é teu marido. Nunca fui protegida, defendida e nem compreendida. Quando você tem uma mãe narcisista ou um pai narcisista, eles protegem todo mundo, menos os filhos, né? Olha isso. E com certeza ela fala que é tua obrigação de mulher. E ela, o teu pai, era casada com teu pai? Ela cuidava do teu pai? Provavelmente não, né? Porque tudo assim, venha a nós o vosso reino. O reino deles, mas para os outros nada.
É horrível, gente, isso é horrível. Ela fala, até que um dia aluguei uma casa e saí da casa dos meus pais, achando que a responsabilidade dele aumentaria, mas que nada. Fui trabalhar em uma rede de supermercados, trabalhava de domingo a domingo e ele bebendo e gastando tudo na rua com bebida e amantes. Comprei um apartamento com a ajuda do meu pai, e ela põe entre parênteses, esqueci de acrescentar, sempre foi um bom pai, mas nunca foi carinhoso. E lá vou eu numa nova tentativa de fazer com que esse casamento, já sem nenhum amor e respeito, desse certo. E ela fala, ele levava amigos e amigas para casa, bebiam, sujavam tudo e roubavam minhas coisas, já que eu trabalhava na madrugada. Por outro lado, Cris, eu fui me tornando uma pessoa má, com o coração cheio de ódio, comecei a beber e fumar, comecei a ouvir elogios de outros homens e gostava. Nunca o traí fisicamente, mas hoje tenho entendimento espiritual e sei que o diabo estava me envolvendo para cair em suas armadilhas. Exato. É isso que a gente vai trabalhar na imersão. Isso acontece. Quem nunca passou por isso, né? Porque assim, ele vê que tem a brecha ali. Você tá num relacionamento que não tá legal, então ele traz algo ali para tentar suprir, para você achar que a solução tá lá no outro, né? Só que não. E aí ela fala, tentei várias vezes suicídio, uau! Pensei várias vezes em como morrer de uma forma rápida e indolor, uau! Até que um dia tive a coragem de ligar para meu pai e trazer um chaveiro após 3 dias do marido estar na rua. Só Deus sabe fazendo o quê? E troquei a fechadura e voltei para a casa dos meus pais, alugando o apartamento para pagar sua prestação. Nessas alturas já estava totalmente endividada, com depressão, pesando 130 quilos e doente em todos os sentidos. E ela faz uma pergunta, minha vida melhorou? E ela diz, não, piorou. Minha mãe fazia da minha vida um inferno, abria a correspondência, acordava aos sábados com gritos e xingamentos. E ela põe entre parênteses, nessa altura já havia trocado de emprego, ganhava muito menos, mas de segunda a sexta. Meu filho presenciava brigas e brigas porque eu já não me calava mais e entrava no jogo das ofensas e desrespeito. Uma grande amiga, vendo todo o meu sofrimento, sempre me convidava para ir na igreja dela e eu dizia que odiava crentes, que eu era uma católica. E até que um dia o meu filho me disse, mãe, vamos na igreja daquela sua amiga? E eu totalmente sem dinheiro, sem amigos e na depressão, disse, vamos. Eu não tinha nem mesmo dinheiro para o ônibus, você acredita? Acredito. Enfim, fui liberta depois de tantos demônios que manifestaram em mim naquele dia de conversão. Uau! Me batizei 3 meses depois e, porém, não fiquei mais que 1 ano na igreja. A igreja não me acompanhava para me ensinar a palavra, eu ia para culto, só ouvia falar de dinheiro e demônios. E minha amiga, que era extremamente religiosa, vivia uma vida pecaminosa. Infelizmente, eu, nova convertida, sem sabedoria e embasamento bíblico, não permaneci. Interessante isso aqui, hein? Até que um dia, uma amiga em comum traz o recado do príncipe. Lembra lá do início? Lembro, o príncipe que virou sapo? Pois é, ressurgiu das trevas. Tinha brecha ainda, né? Ele era lindo, sem dúvidas, mas o diabo não vem feio e mal, né? Ele não vem mal vestido também, não. Ele vem nos enganar. Ele vem parecendo ser anjo de luz, um príncipe, né? Encantado, mas na verdade é um engano, né? Um pesadelo, um tem de encantado só se for o encanto mesmo das trevas, porque ali é desencanto. E ela fala, ele era a cópia do Rei, jogador do São Paulo, e me envolvia dia após dia pelas minhas carências e fragilidade emocional. Eu havia emagrecido quase 40 quilos, sou alta, tenho 1,75, cabelos longos, passei a me cuidar, maquiar, arrumar cabelo e unhas, tudo para alguém que jamais me valorizou e só queria algo, sexo fácil. Ele nunca me levava para nenhum lugar que não fosse para a sua casa, dizia que era separado e eu caía sempre na conversa dele. Sumia por uns dias e quando pensava que não viria mais, aparecia novamente e novamente. Me prendeu emocionalmente, só tinha olhos para ele. Comecei a beber mais para ver se me alegrava e preenchia aquele vazio. Algumas vezes fui até a casa dele e achei roupas e calçados femininos e dizia que era da sua filha, que na época tinha 15 anos. Mas eu sabia que não era. E lá no fundo, eu sabia que ele ainda era casado.
mas lá estava presa em minhas emoções. Pronto, o inimigo só vai te afundando mais e mais no poço, né? Na lama. E ela fala, até que decidi pôr um fim total. Glória a Deus. Comecei a sair, me divertir, e ele começou a entrar em desespero e me ligar constantemente. E minha mãe, que o odiava, passou a amá-lo e defendê-lo. Tua mãe também, hein? Vou te falar. Dizendo que não podia fazer aquilo, e ela põe entre parênteses, claro, ele tinha um bom carro e ótimo emprego. Mãe narcisista quer que as filhas fiquem com os homens ricos. Por interesse, sabe? Porque assim, ok, a gente não quer um surfistinha maconheiro na vida, né, gente? A gente quer um homem que seja um homem trabalhador, um homem que tenha temor a Deus. Mas o mais importante não é o dinheiro, é o caráter. Porque dinheiro as pessoas vão e conquistam, né? E Deus abençoa. Mas a mãe narcisista, ela faz isso mesmo, é incrível. E ela diz, mas ela não imaginava quem ele era realmente. Será que não? Eles não acham que tem nada de errado ali, né? Conheci mais um rapaz na balada dizendo que tocava num grupo bem famoso na época, ele era lindo, envolvente, e mais uma vez a menina aqui caiu em mais uma armadilha. Um atrás do outro. Fui me envolvendo e logo que estava dentro da minha casa e no meio da minha família, um dia ligou chorando que a filha estava muito doente e precisava de dinheiro emprestado e eu já totalmente no buraco. Olha isso, a única coisa que poderia fazer era pegar do limite da conta. E assim fiz, comprei perfumes caros, fiz outros empréstimos e por fim a cartada final. Ele disse que estava trabalhando e conheceu um rapaz que trabalhava com vendas de celulares e eram os lançamentos da época e teria de levar o meu. E meu irmão entrou nessa também e ainda mais uma quantia em dinheiro. Meu Deus, é golpe. E ele simplesmente sumiu. Celular dele desligado, eu e meu irmão perdemos o chão e começou uma caçada na lista telefônica, busca por sobrenome, até que descobriu o telefone da casa. E ela fala, estou falando de uma época de internet discada, e nem tinha computador em casa. E o pai dele contou toda a verdade sobre a vida desse homem que vivia de golpes. Sim, deu pra ver. Uau! Ele morava com o pai pedreiro, a mãe empregada doméstica e o bonito vivia como se fosse artista. Psicopata, eles inventam as coisas, gente, é surreal. Não pagava pensão para a filha e era mentira que a filha havia ficado doente. Descobri endereço e lá fomos eu e meu irmão atrás do cara que nem sabia onde estava me enfiando. Olha... Lá chegando, o pai dele, extremamente envergonhado, disse que ele estava dormindo porque havia passado a noite na balada e chegado pela manhã. E disse mais que no quarto dele haviam várias sacolas de roupas novas e que nem sabe como ele comprou. E nós sabíamos, com o nosso dinheiro. Uau! Meu irmão foi para o quarto, acordou ele com socos e muitos socos e ele confessou que tinha mesmo comprado as roupas. Pegamos tudo. Tudo que conseguimos achar de valor levamos e fomos embora. E uma coisa que não relatei, atravessei a cidade com meu irmão com um carro emprestado que não tínhamos na época e meu irmão e eu faltamos no trabalho para ir atrás do pilantra. Cris, e você não acredita, eu depois conheci a irmã dele, comecei a frequentar a casa da irmã casada e ainda tentei voltar com ele, meu Deus do céu. E ela disse, nossa, escrevendo tudo isso, sinto raiva da pessoa que eu era. Meu Deus, quanta falta de amor próprio. Faz parte da codependência, né? É incrível, né? O que a gente é capaz de fazer, realmente, mas O que acontece, gente, é que enquanto a gente não conhece o nosso valor que vem do nosso Criador, não existe amor próprio. Existem traumas que ainda não foram curados, que a gente nem sabe, e a gente fica em busca de suprir, né, essas dores que a gente nem sabe que tá lá. Até Deus, né, nos resgatar quando a gente tá lá no fundo do poço, já não tem mais nada para ser feito. Senhor, que é isso? Me ajuda, porque eu não tô mais entendendo nada. Aí Deus entra na história e ele muda, né, essa história. E ela diz, depois das decepções e muitas decepções, decidi ficar só. Mas durou por uns dias, apareceram mais alguns, porém não aprofundei no relacionamento nem permiti ir em minha casa. Voltei a ir aos cultos em algumas igrejas, mas não firmava em nada, porque continuava no pecado, sendo humilhada por ex-marido, mãe e etc. Até que conheci meu esposo, ele estava afastado na época também, e começamos a namorar e não sabia lidar com o tratamento amoroso ao qual ele me dava.
Não aceitava que pagasse minhas contas e ele teve de ter toda a paciência e amor do mundo. Olha, nos casamos e tivemos um filho, e meu filho do antigo casamento ele tomou para si com amor e dedicação, já que o genitor nunca foi um pai. Que lindo, hein? Nessa busca por um ministério para congregarmos, eu trabalhando numa loja que tínhamos, conheci um casal de pastores que acredito que ali seria o checkmate final de Satanás para acabar com a minha vida e minha família. Ah, meu pai do céu, tô gostando desse relato, hein? Tá quase acabando. Quando começa a ficar bom, o negócio acaba. E ela falou: eles entraram tão profundamente na nossa mente, muito mais na minha, que eu os mantinha como natura da cabeça aos pés. Com natura? Que é isso? Tudo que podia fazia por eles e pela igreja. Eu era humilhada dentro da igreja, meu nome estava sempre envolvido em rodas de fofoca e os tais pastores me chamavam e acabavam comigo, não acreditavam em mim, jogavam pragas, oravam rodando minha cabeça para ver se caía endemoniada e dentre outras coisas. Foram anos que, se fosse relatar somente deles, seriam páginas e páginas. Eu, hein? Discernimento de espírito é libertador, gente. Ela fala: sei que meu esposo tinha promessa desde o ventre da sua mãe, que é uma mulher de Deus e me ensinou muito. E fomos enviados para outro estado para pastorear uma igreja. Olha! E ela coloca em letra maiúscula: foram os piores anos da minha vida. Eita! E ela põe entre parênteses: não estou falando ministerialmente, não estou falando da igreja e menos ainda de Deus, que não tem nada a ver com isso, mas das pessoas que fizeram um inferno em nossas vidas. Passamos dificuldades financeiras, quase falta de alimento e de mais itens básicos, mas Deus sempre proveu, mandando pessoas para nos abençoar. Minha saúde começou a dar sinais, ficava 20 dias sem dormir, até que meu esposo sofre um acidente, ficou dias em recuperação e fomos abandonados por eles. Cris, o carro que havíamos ganhado para fazer a obra, eles queriam tomar de nós, sendo que no início disseram que tínhamos ganhado e depois tivemos de começar a pagar para o irmão que na verdade havia vendido para eles. E mesmo já tendo pago várias e várias parcelas, queriam nos tomar o carro de volta, que era nosso, e tentou denegrir nossa imagem nessa cidade e ficamos ali num estado devastador emocional. Gente, é desse jeito. Nesse tempo comecei a pesquisar sobre eles na internet, descobri inúmeros processos em diversos âmbitos e Deus revelou a mim o narcisismo. Yes! Essa é a melhor parte. Pensei que morreria de tanto que chorava e um dia começamos a fazer culto no fundo da nossa casa para nós e alguns amigos que queriam muito cultuar conosco, e ali nasceu uma igreja mesmo que não quiséssemos. Queríamos ir embora para a cidade de onde viemos, lá estava nossa família, lá haveria emprego para nós e abrigo em meio ao amor dos amigos. Mas Deus faz tudo ao contrário. Abriu uma porta de emprego para mim e meu esposo e nos deu condições para continuar ali. Até então tínhamos cultos no fundo de casa, era somente isso, nos reuníamos para adorar a Deus, mas ali nascia algo maravilhoso da parte de Deus. Fomos até eles e pedimos perdão para iniciarmos tudo sem nenhuma acusação de homem e menos ainda do inimigo, mesmo sem ter feito nada de mal contra eles. Não se trata de quem errou, mas quem dará o primeiro passo a pedir perdão. E era assim dentro do nosso coração, porque para eles não era nada disso. Ok, e ela termina dizendo: eles depois de algum tempo voltaram para essa cidade e reabriram uma igreja, isso mesmo, tendo fechado já umas 5 igrejas após golpes, fraudes e abusos emocionais contra pessoas. É cara de pau, né? E ainda teve um povo para acompanhá-los durante algum tempo, e ainda passaram por nós com um olhar de ódio, falavam mal. Orações contrárias foram várias reveladas a nós através de pastores e missionários que nem sabiam da nossa história. E há poucos dias tive um sonho com esse homem que me recuso chamar de pastor. E meu esposo na mesma semana sonhou 3 vezes e depois dos sonhos chegou até nós que o povo que estava congregando com eles estavam desesperados porque mais uma vez ele abandonou um casal de pastor e uma igreja. Olha, é assim. E oficiais de justiça procurando-os pelas dívidas não pagas na cidade. É o que eu falo, o próprio inimigo se afunda. Hoje eu vi uma frase no Facebook, no Instagram, que dizia assim:
Jesus não precisou fazer nada com Judas. Ele mesmo foi lá e se matou. A gente só precisa pedir para o nosso Criador: Senhor, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu sou sua filha amada. Então, a justiça eu entrego a ti, Senhor. Será feita a tua justiça e não a minha. E você perdoa e aí você vê o que Deus faz. E a justiça de Deus nem sempre é causando algo de ruim na vida de alguém. Eu digo ruim porque sempre Deus não faz nada para ferir o outro, a ninguém. Ele nos ama. Mas Ele é justo, né? E Ele faz da maneira dele. E muitas vezes é evitando de prosperar essas maldades que eles tentam jogar sobre nós. Eu já vi isso acontecer várias vezes, tenho vários testemunhos. E ela termina, enfim, eu resumi cada uma das histórias e se um dia quiser fazer uma live para detalhar a cada um desses, eu aceito e não temo em dizer nada do que passei e foi superado. Hoje sofro alguns problemas de saúde que acredito que sejam resíduos do que passei, mas com fé no meu Senhor serei curada. Amém. Eu creio. Obrigada, Cris, por me ouvir e a cada um que dispôs um tempinho para ouvir meu relato. Você é um canal de bênçãos de Deus sobre nossas vidas, trazendo luz para aqueles que estão em trevas. Glória a Deus por sua vida, por seu relato bem completo, conseguiu abranger aí vários detalhes de várias situações, né? Inclusive dentro da igreja, que é muito importante. E olha como Deus faz, né? Olha, quando a gente se permite, Deus só precisa de um coração quebrantado, de um coração que aceita o Senhor, que recebe o amor do Senhor. Tudo que você passou, olha aí, quantas pessoas Ele vai poder ajudar e está ajudando no ministério que Deus entregou para vocês. Que Deus multiplique, que Ele continue guardando a sua casa, a sua família e que vocês possam ser muito mais usados pelo Senhor e que vidas sejam salvas, libertas, curadas e abençoadas através da vida de vocês, para a honra e glória dEle. Veja toda a história de vida que você teve, desde o abuso lá na sua infância, depois o inimigo tentando destruir tua identidade, tentando destruir a tua comunhão com Deus, a sua fé, conseguiu brincar aí com você, mas toda vez que Deus te chamou, você não rejeitou. É assim que Deus quer, que a gente esteja aberta a recebê-lo e aprender, né? O temor a Deus, a obediência ao Senhor faz toda a diferença em nossas vidas. E renúncias, você renunciou, né? E Deus te honrou. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Deixa uma mensagem para ela, aí de carinho. Coloque aí um pouquinho sobre a sua história também pra gente. Você também já teve algo assim na sua vida, alguma amizade? Você tem uma mãe ou um pai narcisista? Muito obrigada de coração pela confiança, por ter compartilhado coisas que você falou que ainda não tinha exposto. E fica aqui o aprendizado. Eu creio que vai levar cura e libertação para muitas vidas. Deus continue abençoando você e sua família. Deus abençoe a todos que estão aqui. Um beijo enorme no seu coração. E nos vemos em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.